A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2024, aqui pela Igreja Assembleia de Deus, na classe dos adultos, a revista que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema a promessa de paz. E se você perdeu alguma lição anterior, elas estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas. Então, as 7 lições anteriores, os irmãos podem estar encontrando, nesta playlist chamada Promessa aqui no nosso canal. Nós temos então como tema, para a nossa lição de hoje, a promessa de paz. Nós vamos estar estudando neste conceito aqui, que para nós que já servimos ao Senhor, que já entregamos a nossa vida ao Senhor, essa questão de paz não é somente ausência de guerra, não é só isso, e nós vamos estar vendo no decorrer da nossa lição de hoje, que tem como texto áureo João capítulo 14, no versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui então nós já podemos trazer uma reflexão aos irmãos, que quando nós dormimos, nós descansamos o nosso corpo físico, mas quando nós confiamos no Senhor, aí sim nós conseguimos um descanso para a nossa alma. Resumindo aqui, quando o nosso corpo descansa, nosso corpo descansa quando nós dormimos, e a nossa alma descansa quando nós confiamos no Senhor. O salmista vai dizer lá no Salmo 46, no verso de número 10, a parte A do verso ali, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós vamos ver no decorrer da lição que quietude também é um sinônimo para a paz. A nossa verdade prática, ela vem dizendo assim, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Nós vamos estar vendo também que nós iremos passar sim por lutas, por intempéries, por conflitos, porém, o que vai fazer a diferença? Nós estarmos fincados nesta paz, na paz que o nosso mestre, ele nos traz. Nós temos como leitura bíblica em classe, Números capítulo 6, versículo 24 e 26, temos também Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, e temos também 1 de Pedro capítulo 3, verso 10 e verso 11. Estarei fazendo a leitura junto com os irmãos agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso está lá em Números, capítulo de número 6, verso 24 ao 26. E aqui nós vamos falar no decorrer da lição também da Trindade. Nós vamos entender nesses 3 versos aqui, onde aqui deixa aqui a entender a Trindade para a nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em Filipenses capítulo 4, no verso 6 e 7, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E lá no verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 de Pedro capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Busque a paz e continue com ela, e siga, amém? Então aqui agora, caminhando para os nossos objetivos para a lição de hoje, como de costume, temos 3 objetivos. O primeiro, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Segundo, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. Olha o que Jesus diz lá, no nosso texto, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. E o terceiro objetivo é elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. E a respeito, irmãos, do plano de Deus para a nossa vida, eu costumo dizer que Deus fez o plano,
O Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo do plano. Que plano? O plano da salvação para a nossa vida. Como parte motivacional para a nossa lição de hoje, podemos trazer aos irmãos que a paz que o nosso Senhor Jesus oferece, ela é sublime e verdadeira, ou seja, não é a paz que nós estaremos estudando na lição, muitas vezes encontrada em lugares, né, inadequados, né, para o ser humano, vamos dizer assim, em drogas, em bebidas, seja elas lícitas ou ilícitas, né? Então, às vezes, as pessoas procuram essa paz onde elas não conseguem achar, né? Procuram preencher uma lacuna, um vazio, sendo que somente em Cristo Jesus nós temos esse refrigério para a nossa alma. Ainda podemos dizer aqui que isso, né, não significa viver na ausência plena de conflitos ou de intempéries, e sim que essa paz leva-nos, né, a superar as aflições do mundo tendo bom ânimo. Dias maus, irmãos, eles virão. Agora, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, o que é? Como nós estamos nos preparando, ou como nós estamos preparados para enfrentar esses conflitos, esses intempéries e esses dias maus. E estando, né, alicerçados nesta paz que é Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos superar isso com maior confiança, né? com maior, não vou dizer assim com maior facilidade, né? Porque às vezes a luta ela vem para cada um diferente, mas nós vamos saber enfrentar essas situações, porque a nossa fé está fincada na nossa vitória em Jesus Cristo, que nos traz a paz, que traz, volto a dizer, né, o refrigério para a nossa aula. Nós temos como palavra-chave para a lição de hoje a palavra paz. E caminhando aqui já para a parte de introdução da nossa lição de hoje, nós vamos ver nesta lição a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo, e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um dos seus seguidores. Então, se você está me ouvindo nesta hora, não teve a oportunidade ainda de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso, dobre o seu joelho, entregue a sua vida ao Senhor, procure uma igreja mais próxima da sua casa, faça essa confissão de fé, né? E você verá a transformação, né, que Jesus Cristo ele vai fazer na sua vida. Talvez estou falando agora a quem está aflito, está passando por uma situação difícil. Como eu disse, situações, intempéries, conflitos, todos nós vamos passar, mas com a confiança no nosso Senhor, nós sabemos que nós sairemos do outro lado, né, vitoriosos em Cristo Jesus, amém? Nós temos 3 tópicos para estar estudando na lição de hoje. O primeiro, a paz no plano de Deus. O segundo tópico, nós estaremos estudando aqui, a paz ilusória do mundo. E o terceiro tópico, a paz que Jesus prometeu. E como também aqui do currículo, né, faz parte aqui do currículo da nossa lição, né, da nossa revista aqui, nós temos 3 objetivos, né, 3 subtópicos para cada tópico que nós estaremos estudando. E o primeiro subtópico, ele já tem como tema o significado de paz. Aqui nós vamos ver, primeiro no dicionário, que significa tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. E aí, no dicionário da nossa língua portuguesa, né, lá no Antigo Testamento, né, em hebraico, a palavra significa shalom, né, e esta palavra ela traz o quê? O sentido de segurança, de bem-estar, saúde e de prosperidade, conforme nós lemos em Números, capítulo de número 6, no verso de número 26. E no Novo Testamento, esta palavra, conceituando aqui a palavra paz, né, no Novo Testamento, ela vem do grego eirene, e ela tem o que? O significado é semelhante, mas ela enfatiza a ideia de quietude e repouso. Como eu disse aos irmãos lá na nossa verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude à nossa alma. Como eu também frisei, né, quando o nosso corpo descansa, nós estamos aqui, vamos falar assim, nós dormimos. E a nossa alma descansa quando nós confiamos em Deus, amém? Então aqui nós trouxemos no dicionário da língua portuguesa
tem sempre o mesmo significado, mas às vezes a aplicação é um pouco diferente. No dicionário da língua portuguesa, tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. Lá no Antigo Testamento, a palavra hebraica, né, shalom, que significa, né, o quê? Bem-estar, saúde, prosperidade. Já no Novo Testamento, eirene, né, que é a palavra grega. Isso significa o quê? Né? Enfatiza a ideia de quietude, de repouso. Olha o que Paulo, né, ele escreve em Filipenses capítulo 4, no verso de número 6, que estarei lendo aqui aos irmãos. Ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Isso faz parte, né, da nossa leitura bíblica em classe, que nós já fizemos menção aqui aos irmãos também. O segundo subtópico, ele vai trazer o tema, a paz na bênção sacerdotal. Aqui, vou frisar aos irmãos, né, Números, capítulo de número 6, a partir do verso 24 ao verso de número 26, e trazer aqui aos irmãos, né, o conceito, não tem essa palavra trindade na Bíblia, mas nós entendemos aqui por trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos explicar, ó, no verso 24, ó, o Senhor te abençoe e te guarda. Pai, te abençoe e te guarde. No 25, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou seja, Jesus Cristo lá no Monte das Oliveiras, ele resplandeceu o seu rosto, então o Filho. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aqui se trata do Espírito Santo de Deus, o Espírito da paz. Então nós vemos aqui a trindade representada neste texto. E ainda podemos trazer que a paz em número 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Aqui, irmãos, nós vimos a bênção sacerdotal. Hoje, né, é muito comum, né, nas nossas igrejas serem ministrada a bênção apostólica, lá de 2 Coríntios, capítulo 13, no verso de número 13, que diz, né, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Então, podemos até fazer um link, né, da bênção sacerdotal, lá de Números capítulo 6, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, no verso de número 13. Também traz aqui, né, o conceito da trindade. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Você pode dizer um amém? Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Caminhando aqui para o terceiro subtópico, nós temos a paz do Senhor. Bom, aqui nós vamos enfatizar aos irmãos que a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor, como nós lemos, né, em Filipenses capítulo de número 4, verso 6 ao verso de número 7. Também podemos trazer que o apóstolo Pedro reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras. Nós fizemos menção lá em 1 Pedro capítulo 3 também, da nossa leitura bíblica em classe. Apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. E aqui ainda podemos trazer aos irmãos, né, que o texto áureo, ele traz consigo, né, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma das características do nosso mestre, né, do nosso Messias, o príncipe da paz, onde está escrito essa referência, né, de príncipe da paz, um texto bem conhecido aos irmãos. Lá em Isaías capítulo 9, no verso 6, o profeta Isaías, ele profetizou, né, que nasceria um menino. Nós vamos tratar disso também lá no tópico de número 3. Aqui é só para fazer a introdução, né, da paz, né, tipificando o nosso mestre, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6, vai dizer assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Só para a gente linkar aqui, né, o nosso texto áureo com o nosso subtópico de número 3. Caminhando aqui para o resumo deste primeiro tópico, né, o que nós acabamos de estudar aqui, vem trazendo: se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Então aqui, irmãos, é uma condicional. Se nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor, né, nós temos
que ter esse tipo de atitude, de buscar primeiro a nossa paz com o nosso mestre, né, com o nosso Salvador, e também buscar essa paz com as outras pessoas. Me lembro de um ensinamento, né, que recebi do meu pai, e ele me disse assim na oportunidade, né, em uma situação difícil, um interpério que estava passando. Ele me disse: filho, se a sua atitude for para desagregar ou para destruir, não faça, né? Não faça. Busque sempre fazer como a Bíblia nos orienta. Busque sempre fazer o bem. Ter atitudes de paz, atitudes de construção, nunca de destruição, né? Nunca para desconstruir, sempre para construir. Amém? Talvez esse conselho, né, sirva para você neste momento. Foi muito útil e ainda está sendo muito útil na minha vida. Sempre buscar fazer o bem, sempre buscar o quê? A paz, a paz com Deus e também para com o próximo. E como a gente faz isso? Uma das minhas definições aqui, minha opinião, sempre quando a gente tiver oportunidade, ou mesmo quando esta oportunidade não estiver tão à nossa vista, nós devemos buscar o quê? Sempre estar fazendo bem. O que a gente ouve muito hoje: ah, porque ele não me fez, porque ela não fez, porque aquilo, porque isso. Não, vamos fazer, né, a nossa parte nesse sentido de estar sempre buscando o bem, volto a frisar, buscando a paz para com todos. Caminhando aqui para o nosso tópico de número 2, irmãos, nós estaremos estudando a paz ilusória do mundo. Aqui é muito forte esse contexto. Primeiro nós vamos ver uma paz enganosa. Olha o que o autor da revista nos pontuou aqui, ó. Muitos buscam a paz, ó, nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas. Porém, irmãos, ó, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que elas acham que no momento ali vai trazer o quê? Um refrigério. Mas é o quê? É uma paz ilusória, é uma paz momentânea. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, ou seja, é puramente humano, como nós já lemos lá no nosso textual em João capítulo 14, no verso de número 27, Jesus dizendo: eu te dou a minha paz, não como o mundo a dá. Né? Então, existe uma diferença aí enorme. A paz que o mundo oferece é uma paz muitas vezes buscada, vamos dizer assim, no pecado, em práticas que não agrada ao nosso Deus. Ainda em João, capítulo de número 7, no verso 38, nós podemos estar lendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, este versículo aqui é muito forte, ó. Primeira parte dele, quem crê em mim. Então, temos que crer para Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida. Né? Nosso primeiro é crer. Né? A gente estudou sobre cura divina na lição passada, e ali Deus me deu um exemplo, ao qual Jesus fala ali, sempre quando ele ia realizar uma cura, ele fala, crê somente. Então, o primeiro ponto aqui é nós cremos que quando nós estamos servindo ao Senhor, Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem feito através de onde? Da sua palavra, como diz a Escritura. Então é crer como está na Bíblia, não é crer da minha maneira, não é crer como muitas vezes nós vemos as pessoas: eu creio, só tem um Deus, todos somos filhos de Deus, nesse contexto aqui. Então tem que crer como diz a Escritura. E o que diz as Escrituras? Que nós temos que ser o quê? Obedientes à sua palavra, obediente aos seus mandamentos. Então é crer como diz as Escrituras. Aí, ó, rio de águas vivas, né? Rio de água viva correrão do seu ventre. Amém? Então aqui, caminhando, né, para o subtópico de número 2, né, diz assim: a paz das obras da carne. Paz aqui está entre aspas. E por que entre aspas? É uma citação, né, direta, ou seja, essa paz enganosa, como disse aos irmãos aqui, a maioria das vezes, né,
as pessoas procuram, né, se preencher, ou procuram preencher o vazio, vamos dizer assim, da sua alma, com essas obras da carne, relatadas lá em Gálatas capítulo 5, do verso 19 a 21, que os irmãos podem estar lendo ali, né, as várias ali obras da carne. E ainda, elas trazendo aqui o contexto desse subtópico, as pessoas, muitos se confundem com o prazer e os deleites da vida, confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado ele faz separação, né, entre o homem e Deus. E ainda que o autor pontua, quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo, que é o inimigo das nossas almas. Olha o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, no verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Nós, pela misericórdia de Jesus Cristo, fomos libertos, do pecado. Não vou dizer que nós não podemos errar, que nós não iremos pecar mais, mas quando pecamos, a Bíblia também ela é muito rica, em nos dizer que aquele que confessa, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, irmãos, volta a enfatizar, é impossível nós, como ser humano, vivermos, querendo preencher este vazio na prática do pecado, buscar esta paz aqui enganosa, praticando o quê? As coisas que nos afastam do nosso Criador. Olha o subtópico de número 3, o tema dele, uma falsa paz. Como nós estamos aqui já trazendo esse conceito do tópico de número 2, desta paz ilusória que muitas pessoas estão buscando. Aqui, irmãos, nós podemos trazer um texto lá do apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 3, que diz assim, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Neste texto aqui, Paulo está nos lembrando de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Aqui, irmãos, gosto também de trazer aos irmãos que nós cremos no pré-tribulacionismo. O que é isso? A igreja do Senhor será arrebatada antes da tribulação. Aí tem mesotribulacionismo e também tem o pós-tribulacionismo. Uma paz superficial, frágil e apenas aparente, como nós estamos lidando aqui. E o resumo deste tópico de número 2, que nós estudamos e falamos bastante, sobre esse preenchimento, de vazio que o ser humano busca. Olha só o resumo. Com Jesus Cristo, nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Por quê? Porque nós estaremos também, em glória. Nós enfrentaremos sim as nossas lutas, as nossas adversidades, os intempéries da vida, conflitos. Volto a dizer aos irmãos, que vai fazer a diferença é como eu e você estamos preparados para enfrentar. Se a nossa base está alicerçada no nosso Mestre, nosso Senhor, nós teremos estratégia da parte dele para poder passar por estes conflitos. Agora nós estaremos caminhando para o tópico de número 3, encerramento aqui da nossa lição de hoje. A paz que Jesus prometeu. Aqui também nós temos 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, o príncipe da paz. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz, conforme nós já lemos lá em Isaías capítulo 9, no verso de número 6. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Volta a frisar, João capítulo 14, no verso de número 24, palavras do nosso Senhor. Também, irmãos, podemos trazer aqui, que o seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Olha o que diz Mateus capítulo 10, verso 12
e verso de número 13. Ó, diz assim, ó, e quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Amém? Então aqui, ó, é a explicação que nós temos, né, a respeito do conceito, né, mais um conceito de paz. Jesus ensinando ali os discípulos. Chegou em uma casa, e esta casa, né, você vai saudar com a paz, né? A paz seja convosco, a paz do Senhor. Se essa casa for digna, que desça sobre ela a paz. Agora, se ela não for digna, que torne para vós. Então eu entendo aqui o seguinte: eu te saúdo com a paz. Se você não voltar essa paz, ela voltará para mim. Mas eu fiz a minha parte em vos levar o quê? A paz. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2 aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, uma promessa redentora. Vamos estar entendendo. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 7, como é de sabedoria dos irmãos, o diabo, ele transtorna o quê? A paz, ela foi transtornada por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, fazendo com que eles o quê? Desobedecessem a ordem de Deus. Então, ó, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Primeira vez que Jesus Cristo é citado na Bíblia, Gênesis capítulo 3, no verso de número 15, Jesus vai dizer ali, ó, que haveria, né, de nascer uma semente. Olha o que o texto diz, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira, no meu entendimento aqui, na primeira vez que Jesus Cristo aqui, ele é apresentado como plano de salvação. Lembra lá? Deus fez o plano, Jesus executou o plano e o Espírito Santo continua nos convencendo do plano. Ainda, irmãos, esta promessa, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, no verso de número 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui, para nós caminharmos para a conclusão deste segundo subtópico, ainda temos aqui, ó, então a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem, que nele creem, como a gente já trouxe aqui. Primeiro, eu creio, né? Nós trouxemos o versículo lá que enfatizei aqui aos irmãos, em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, primeiro, nós cremos no nosso coração, né? E aí nós estamos aptos a alcançar esta paz. E ainda, irmãos, ó, esta paz, ó, ela dominará os nossos corações. Portanto, nós desfrutaremos de verdadeira felicidade, como Mateus capítulo 5, no verso de número 9. Mateus capítulo 5, verso de número 9, diz assim, ó, bem-aventurados, ou seja, essa palavra significa mais do que felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, lá no Sermão da Montanha. Hein? Caminhando para o subtópico de número 3, temos aqui, ó, uma promessa que excede todo o entendimento. Aqui, irmãos, nós vamos trazer, ó, mesmo diante de aflições e lutas, como nós estamos já frisando aos irmãos, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Olha um exemplo que a revista trouxe aqui, lá em Atos capítulo 12, do verso 5 ao verso de número 7, onde Pedro ali estava guardado na prisão e ele estava como? Sabendo que ele estava próximo da morte, sabendo que a morte ali, para ele ali na visão humana, já era certa. Olha o que o texto diz, ó. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele não estava preso. Olha, irmão, isso é muito forte. Você pode glorificar a Deus. Ele estava guardado. É assim que Deus faz com aqueles que creem nele, que confiam na paz que ele pode nos dar. Ó, Pedro estava guardado na prisão e a igreja, irmãos, eu, você, somos igreja, fazia contínua oração por ele. Ó. E quando Herodes estava para comparecer, nesta mesma noite estava Pedro
dormindo. Quem, irmãos, sabendo que vai morrer na noite, naquela noite, quem, faça essa pergunta, vai estar dormindo? É só aqueles que têm uma fé, uma crença, um fundamento muito forte, né, no nosso Senhor. Ele estava o quê? Em paz, estava dormindo. A Bíblia vai dizer, ó, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Verso 7. Ó, e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Olha a estratégia, olha a libertação, olha o que Deus é capaz de fazer na nossa vida, mesmo numa situação difícil, numa luta, num conflito. Ó, o anjo do Senhor, né? Aqui podemos entender como teofania, Jesus Cristo, ó, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, ou seja, aqui atrás, aqui assim, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Medite neste texto e que o Espírito Santo possa estar falando, né, ao vosso coração. Nós temos então, irmãos, como resumo para este tópico de número 3, ó, a paz que excede todo entendimento, ou seja, a gente fala, né, de fazer teologia, né, Deus, logia, estudo, mas eu fico me perguntando às vezes, né, quem pode estudar Deus? Porque ó, a paz, né, Jesus Cristo como príncipe da paz que excede todo entendimento, é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Amém? Nós estaremos caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje, que diz assim, ó, a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude. Os conceitos que nós estudamos, né, tanto no dicionário da língua portuguesa, como o significado da palavra paz, né, em hebraico, né, shalom, e também eirene, que é o significado dela no grego. Repouso, bem-estar, quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. É uma virtude profunda, elevada e eterna. Ou seja, é um poder que Deus nos dá de termos a paz com Ele e com o nosso próprio. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. Amém? Então, esta paz que Jesus nos traz, Ele nos dá a garantia que, independentemente das circunstâncias, né, das lutas, dos intempéries, Ele está sempre conosco. Amém? Caminhando aqui para o encerramento, gostaria de agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando. Divulgue esta aula, se você tem um parente, se você tem uma pessoa querida, ou mesmo nas suas redes sociais, que está passando por um momento difícil, um momento complicado, fale para ela que Jesus Cristo, Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas e nele nós encontramos a nossa paz. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9, que terá como tema promessas para pais e filhos. Olha que tema, irmãos, interessantíssimo e de grande relevância para nós estarmos estudando também. Amém? Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério.